Desculpa, vocês aí. Tudo bom? Livrão do Celso. Livrão. As coisas estão meio apertadas aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Sabia que ter assistido Harry Potter ia servir de alguma coisa. Então, sexta-feira, né? Dia de conversar. E eu queria começar já com dois comentários que são duas críticas a mim. Uma não sei se eu gosto dela, eu acho que... Forciore. O típico liberal em um monólogo de 10 minutos falando sobre si mesmo e suas experiências internacionais, no afã de parecer um deles, à medida que tenta dar razão plausível fornecendo exemplos de intimidade com a cultura local. Lembrou-me Dória, o outro, aquele meu primo, né? Perguntando com tanta naturalidade, quem aqui já foi a Dubai? Silêncio. Claro que não poderia faltar a também típica presunção tupiniquim de usar uma experiência no exterior como um troféu. Quase me convenceu se não tivesse falado tanto sem dizer nada. Tá bom. Esse tipo de comentário, eles são comuns, tá? São comentários que, na verdade, eles próprios não querem dizer nada. É alguém que quer fazer uma agressão gratuita. Mas eu acho que tem alguns pontos aqui que valem a pena explorar. Em contraste com outro comentário crítico, que esse sim tem uma crítica que é pertinente e sobre a qual vale a gente conversar, Rick Mariotto. Um comentário breve, meio off-topic. Você viajou com a tua mulher ou com a tua esposa? Ela viajou com o marido dela ou com o homem, o macho dela? Só para refletir. Estou imaginando as mulheres dizendo algo como viajei com meu macho ou viajei com meu homem. É a tua esposa, cara. Não é a tua mulher, tua fêmea. É a tua esposa. Ou estou viajando ou exagerando? Pergunte para ela. Eu discordo de você, tá, Rick? E a gente vai chegar a essa conversa, mas o ponto que você está levantando aqui, eu acho super pertinente. Vamos lá. Entender o contexto do lugar, entender o contexto da região e a cultura que existe no Vale do Silício é fundamental para entender o que aconteceu com o Banco do Vale do Silício. A partir daí vem a lógica de, deixa eu contar isso como uma história, deixa eu ajudar as pessoas a ficarem familiarizadas com uma determinada região do mundo, com uma determinada cultura. Eu morei, como eu disse no vídeo, 2 vezes lá. A primeira vez eu era adolescente. Eu cheguei lá com 14 anos e voltei com 16. Isso foi na virada da década de 1980 para a década de 1990. Por que eu fui para lá? Porque meu pai é professor universitário, meu pai é lógico matemático. E ele recebeu uma bolsa para trabalhar com um cara que ele está aposentado, mas ainda é um dos maiores lógicos do mundo, que é um cara chamado Pat Sulpis. Ir a outros lugares do mundo, ir a outras universidades, compartilhar conhecimento, buscar esse tipo de intercâmbio. Para quê? Para trazer conhecimento para o país. É assim que a academia funciona, é assim que o fluxo do conhecimento se dá no mundo. E é um tipo de experiência transformadora. Aliás, já adulto, quando eu voltei ao Vale do Silício, morei mais uma vez, com 30 e poucos anos, isso faz uns 15 anos, porque eu também estava, agora eu mesmo, com uma bolsa de estudos, tá? Existe um ponto, eu estava até conversando com outro jornalista a respeito disso esses dias.
Existe um comentário que um professor americano de jornalismo, Jay Rosen, da Universidade de Nova York, faz, e no qual eu acredito muito, que é a ideia de que transparência é a nova neutralidade. Quer dizer, essa busca do jornalista de ser claro, de ser aberto, de ser honesto com seus leitores, com seus espectadores. Hoje, a cobrança principal do público é de transparência. E quando eu trago nesses comentários mais informais, principalmente, para vocês alguma coisa da minha experiência, quando eu falo sobre as coisas nas quais eu acredito, tudo mais, o que eu estou tentando fundamentalmente é ser transparente, quer dizer, onde que eu vivi, de onde que eu vim, quais são as coisas que eu aprendi, a partir de que experiências eu passei a ver o mundo de uma determinada forma específica. Tudo isso conta. Mas aí vem ao segundo comentário, e por que eu acho que as duas coisas têm a ver? E o segundo comentário eu acho que é uma crítica super honesta. Eu não vou deixar de chamar minha mulher de minha mulher, eu não vou usar o termo esposa. Mas a tradição da língua portuguesa é o uso da palavra mulher, né? Quando você está lá na igreja, esse é um país que nasceu católico, né? Eu não sou católico, mas enfim, quando você está lá na igreja, o padre te declara marido e mulher. Então, a palavra mais habitual que nós usamos é essa, mulher. Mas eu entendo perfeitamente o debate, eu só acho que o debate a respeito da palavra, nesse caso, ele é mal adequado. A ideia seria que a maneira respeitosa de você se referir à pessoa com quem você é casado é a sua esposa e não a sua mulher. Eu não compro isso. Se a gente for para a etimologia, e no fim das contas é disso que a gente está falando, né? O argumento seria, você não fala meu homem, então por que você tem que falar minha mulher? A ideia seria de que a palavra mulher daria uma conotação de posse, de domínio, tudo mais. Agora, na etimologia é o contrário, tá? A palavra esposa, original, lá no latim, ela denota a mulher que o pai dá para o marido, para o futuro marido. Promete, quer dizer, um negócio entre dois homens. O pai se vira e fala, minha filha vai casar com você, eu assumo esse compromisso com você. E aí vem essa palavra que os romanos usavam. Tanto, inclusive, que sponsa, que tem rigorosamente a mesma origem em espanhol, quer dizer algema. A quem importa essas palavras é ao casal. No fim das contas, somos eu, Pedro, e ela, a Lia, que temos que chegar à conclusão de que termos podemos usar um a respeito do outro, como é que a gente se refere e tudo mais. Quer dizer, fundamentalmente, me parece, uma decisão que cabe a nós dois. Eu vi o politicamente correto nascer, porque o politicamente correto nasceu justamente na Califórnia, no norte da Califórnia, quer dizer, na área da Baía de São Francisco, que era onde eu estava morando, justamente nesse princípio dos anos 90. E esses debates eram debates extremamente intensos quando eu estava, imagina só, no ensino secundário. São Francisco vivia, naquela virada dos anos 80 para os 90, uma crise profunda, porque foi o ápice da AIDS. E São Francisco era a cidade nos Estados Unidos, talvez Nova York também, tá? Principalmente na região do Village. Mas São Francisco era a cidade em que homens e mulheres homossexuais podiam viver à vontade. E naquela época, cara, a AIDS estava no ápice, ainda não tinha cheiro de que haveria remédio. Então, era uma cidade que vivia, sabe, um luto constante. Então, havia uma discussão ali, que era uma discussão que a comunidade gay se virava e falava, gente,
a gente precisa começar a conversar sobre isso mais a sério, porque a nossa comunidade está vivendo uma pandemia muito grave. E esse debate não se limitava à comunidade LGBTQIA+, embora não fosse o termo. O termo que a gente usava na época era principalmente queer, né, da queer community. Esse debate se expandia muito. E a questão do tratamento, de como é que você lida com determinadas questões. Às vezes, mais de uma vez, a gente teve reuniões gerais na escola que juntavam, sei lá, 600 garotos e garotas adolescentes no grande auditório da escola, talvez 800, e para uma conversa sobre... Teve uma época, por exemplo, teve uma vez que uma moça, uma senior, que é o 4º ano do 2º grau, a contagem nos Estados Unidos é diferente, né? Uma senior lá da minha escola estava numa determinada festa. Foi uma festa na universidade com universitários. A fronteira das idades é muito próxima, né? 17 anos, 19 anos e tal. E nessa festa tinha havido um date rape, né? Um casal que foi junto, estavam saindo pela primeira vez e a moça bebeu muito. Houve uma relação e no dia seguinte ela se vira e fala: peraí, eu estava bêbada, eu não consenti aquilo. A gente ainda não usava nem em inglês essa palavra consentimento, mas essa expressão date rape começou a aparecer. E sempre que havia esse tipo de situação, a comunidade no colégio se juntava com os professores, né, com os alunos, para ter essa conversa sobre: vem cá, o que é um date rape? Quando que você pode se virar e falar que... Qual é a questão do consentimento? Qual é E eu entendo perfeitamente de onde nasce essa necessidade da questão do debate sobre as palavras, sobre consentimento, sobre como que as pessoas devem ser tratadas. Existem feministas que se viram: como assim pessoa que menstrua? Estamos falando de mulheres. E isso não quer dizer que a dor de não ser reconhecida como mulher por uma mulher trans não exista. Eu, francamente, acho que esse debate não está resolvido na sociedade, sabe? Eu acho que é um debate que tem que continuar, mas eu discordo fundamentalmente da patrulha continuada. O fato é, e isso é um problema, tá, que esse debate dessa cultura de impor determinadas palavras pela violência, pelo cancelamento, pela acusação, ele acaba servindo como uma das principais ferramentas de agregação de militância na extrema-direita. A impressão que eu tenho é que nessas 3 décadas avançou-se muito, muito. E não foi pouco mesmo, avançou-se muito. Isso é algo por celebrar, porque avançou-se fundamentalmente na arena dos direitos individuais, na garantia que as pessoas têm de serem quem elas de fato são. O tipo de conforto que existia naquela São Francisco de 1989, 90, para pessoas poderem amar quem quisessem amar, hoje você encontra esse mesmo tipo de conforto em muito mais lugares do mundo. Você encontra uma aceitação dentro da sociedade muito mais ampla do que jamais houve na história da nossa sociedade. Então, há avanços por celebrar. Tem mais coisa, evidentemente tem mais coisa. E há uma explosão retrógrada contra esse tipo de avanço. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu pedir um favor para vocês, é um favor rápido. A gente está passando por um processo grande de expansão, nós precisamos das assinaturas de vocês. Se o Meio faz sentido na sua vida,
se o meio faz parte do seu cotidiano, se por um acaso você pode fazer esse pagamento de R$ 9,90 por mês, por favor, assine o meio premium. É muito importante para um sistema democrático você ajudar a sustentar uma imprensa livre, uma imprensa que faça sentido para você. E aí, quando eu falo isso, não é só assine o meio, não, tá? Escolhe um veículo jornalístico que faz sentido para você e descobre como que você ajuda a financiar aquele veículo jornalístico. Jornalismo é bom, jornalismo é fundamental para a democracia e jornalismo é importante na sua diversidade. Esse é o ponto de partida. Vocês sentiram que eu estou num clima Flamengo hoje, né? Viúva de Jorge Jesus começa a ouvir rumores de que o JJ pode voltar. Quanto em política. Pedro, você é um liberal, portanto defende a não intervenção do Estado na economia. Concorda que o povo tenha que pagar pela irresponsabilidade da ciranda financeira? Para constar, meu nome é Michael Martinez. O Michael, não sei qual é a pronúncia. Não passa na cabeça de nenhum liberal, liberal mesmo, e quando eu digo liberal mesmo, eu estou falando daqueles que seguem as ideias dos filósofos que descendem de John Locke. Não passa na cabeça de ninguém a ideia de um Estado que não intervenha na sociedade. Montesquieu inventou a ideia da separação dos três poderes. John Stuart Mill, o cara que se vira e fala, olha, o Estado tem que garantir que as pessoas partam do mesmo nível, que elas tenham igualdade de condições para competir. O que eu estou querendo dizer, no fim das contas, é o seguinte, não confundir liberal com libertário, não confundir liberal com anarcocapitalista. A ideia de que o mercado pode fazer o que quiser, cara, a gente termina com escravidão legalizada. Eu não acredito em Estado mínimo. Eu acredito que é necessário um Estado que garanta igualdade de oportunidades para todos numa sociedade. Eu acredito numa sociedade em que todos podem vir a ser o seu melhor e que condições mínimas de dignidade humana, teto, comida, entendeu? Eletricidade, acesso à internet. A gente precisa ter um país, uma sociedade em que essas coisas todas sejam possíveis de serem alcançadas por todos. Se por um acaso o próprio mercado não dá condições a algumas pessoas de terem esse tipo de coisa, teto, comida, saúde e, no limite, sim, acesso à internet, o Estado tem que entrar para compensar, para garantir que o nível de partida, o ponto de partida seja similar para todos. Então, no fim das contas, essa sua pergunta, se eu acho que o Estado deve entrar em bancos e garantir a sua liquidez, eu não tenho competência para te dar essa resposta. Eu não tenho competência porque esse tema é sobre se a quebra de um banco pode levar a algum tipo de colapso do sistema, algum tipo de crise imensa, é profundamente técnico e profundamente complicado. Então, eu assisto ao debate muito interessado em aprender. Isso posto, teoricamente, eu acho que é a obrigação do Estado fazer intervenção num banco quando isso é necessário para manutenção de algum tipo de estabilidade no sistema econômico. Quer dizer, não sei se é o caso, mas que o Estado tem a obrigação de fazer esse tipo de intervenção quando ela é necessária, claro que ele tem. Esse tipo de comentário eu recebo muito, diversas vezes. Mauro Oruan.
O único que iria acabar com essa lógica era o Ciro Gomes, pois tinha propostas, ao contrário desse aí, o candidato Kinder Ovo e suas surpresas. É pensar que esses jornalistas, entre aspas, como esse aí, fizeram de tudo para minar a candidatura do Ciro para apoiar esse demagogo corrupto. Aí depois as vozes do baronato ficam fazendo malabarismos jornalísticos para tentar justificar esse toma lá da cá que não nos deixa evoluir como nação. Já tem mais de uma década que estamos estagnados e esses hipócritas demagogos desses jornalistas só apoiam quem não presta. O Brasil está fadado a ser uma eterna fazenda em um buraco de minérios para o mundo, em boa parte por causa dessa mídia podre e por causa desse povo caudilho que só quer saber de sacanagem, novelas e Big Brother. Tá. Mauro, tá bom. Eu só questionaria você chamar o povo de caudilho, cara. Caudilho é quem manda, não é quem está embaixo, coitado do povo. Mas não é só o erro de chamar o povo de caudilho, coitado do povo. É só que eu, se fosse um cirista, não usaria essa palavra. Sabe por quê? Porque, embora eu acho que seja injusto chamar Leonel Brizola de caudilho, e eu acho que é injusto porque o Brizola não era caudilho. Cara, isso não é verdade para João Goulart e Getúlio Vargas. Eles eram grandes estancieiros, homens muito ricos. E no caso do Getúlio em particular, o Getúlio era um castilhista. Ele era seguidor do Júlio de Castilhos, que é um político importantíssimo ali do início da República no Rio Grande do Sul. E o Júlio de Castilhos era exatamente isso, cara. É a coisa do estancieiro, entende? Que tem um exército particular e que se envolve em conflitos armados o tempo todo. Isso é um caudilho, esse chefe militar do sul, do Cone Sul, porque não era só no Rio Grande do Sul, né? Você tem caudilhos no Uruguai, você tem caudilhos na Argentina. É um tipo de líder político que até a virada do século XIX para início do século XX tinha essa característica de ter esse exército particular. E tinha essa característica de um certo populismo, de uma coisa muito popular mesmo, movendo massas, envolvendo as pessoas. O Getúlio e o Jango vêm dessa tradição, cara. Então, como trabalhista, não usa a palavra caudilho não, porque pega mal. Você tem um grupo que não pode usar a palavra caudilho porque ela remete ao nascimento do seu movimento político, são os trabalhistas. Mas isso aí é uma implicância minha, tá? E eu me permiti a implicância porque, cara, na boa, olha as palavras que você usou para se referir a mim. Vou até mudar a luz, vou dar um tom mais sóbrio agora. Eu não vou chamar o Lula de demagogo, como você está chamando, e não vou chamar o Ciro de demagogo também. Mas, cumprindo a Constituição Federal de 1988, o Ciro não teria como lidar com esse Congresso que foi eleito no ano passado, eleito pelo voto popular, de acordo com as regras da democracia brasileira, de uma forma distinta da que o Lula está lidando. Aí o Ciro se vira e fala, vou sair fazendo plebiscito. Cara, se você começar a sair fazendo plebiscito, quem que vai determinar que o plebiscito que vai acontecer? Você acha que o presidente da República ordena e um plebiscito acontece? Não. É o Congresso que decide se vai ter plebiscito ou não. Você sabe quem são os presidentes na nossa nova República que acharam que poderiam governar sem o Congresso? Foram 3, tá? Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. 2 deles sofreram impeachment justamente porque eles acharam que eles podiam governar sem o Congresso. O terceiro não sofreu impeachment porque ele deixou o Arthur Lira inventar essa solução, que é o orçamento secreto e, em essência, terceirizou a governança do país para a Câmara dos Deputados. Foi um governo desastroso. Menos que a metade da habilidade política do Lula, porque a habilidade política é essencialmente fazer acordo. E se tem uma dificuldade profunda que o Ciro demonstrou em
toda a sua carreira. É a dificuldade de costurar acordos, de aumentar o seu grupo, de lançar mão de mais grupos para trazer para si, de ampliar a sua aliança. Ele nunca conseguiu. Nunca conseguiu. O Ciro é aquele político que sempre sai brigado. Enfim, eu entendo que você e muita gente acredite que o Ciro seria capaz de fazer o milagre da solução do Brasil. É uma ilusão. E como sempre, sabe, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito mesmo. Salve! Eu sou Ascânio Selem, jornalista. Estou em Austin, Texas, desde sábado, acompanhando o South by Southwest, um dos mais fantásticos festivais de música, cinema, inovação, cultura do Oeste. Eu vou escrever sobre isso para o meio deste sábado. E eu recomendo que você assine o meio. Por R$ 9,90 por mês, você já pode até ler, se fizer essa assinatura hoje, a edição de sábado com a minha reportagem.